Você sabe por que o seu salário vale menos todo ano? Por que as coisas ficam mais caras? E por que algumas pessoas enriquecem enquanto outras vivem apertadas? A resposta está num lugar que a escola nunca ensinou direito: a economia. Nos próximos minutos eu vou desmontar a economia para você entender como ela funciona de verdade. E você vai entender por que os preços sobem, como ganhar mais dinheiro, o que o Banco Central está fazendo com a sua vida e como usar essa informação para tomar decisões melhores com o seu dinheiro, a sua carteira e o seu futuro. Se você quer sair do lado de quem sofre com a economia e entrar do lado de quem domina a economia, então fica comigo, porque esse é o vídeo mais importante que eu já fiz. Então bora para a aula? Começando pelo começo, o pilar de tudo: escassez, definição de economia. Economia é a ciência de entender as escolhas. Mas o porquê? Porque o mundo real, você enfrenta escassez. Escassez significa que os recursos são limitados. Escolhas significam que você precisa decidir. Incentivos significam que existem recompensas e punições que empurram a sua decisão para um lado ou outro. Eu vou te dar 3 exemplos bem simples. Primeiro, dinheiro. O seu salário não dá para comprar tudo o que você quer. Carro, casa, viagem, iPhone novo, roupa, comida. Você precisa fazer escolhas todos os dias. Segundo, o tempo. 24 horas por dia. Você precisa trabalhar, estudar, descansar e ficar com a família. Novamente a escassez. Novamente as escolhas. Terceiro, recursos naturais. Terra, água, energia, mão de obra, tudo isso é finito. E quando é finito, quem paga mais leva. E aí entram os preços. Agora vem a parte que muda tudo: o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é simples. É o preço real de qualquer escolha. Não só o dinheiro, mas o que você deixa de ganhar. Veja um exemplo real. Você conseguiu uma proposta de trabalho com 50% de aumento, mas também foi aceito em um mestrado, que dura 2 anos. Se você escolher o trabalho, o custo de oportunidade é aquele potencial salário maior no futuro. Agora, se você escolher o mestrado, o custo é o dinheiro que deixa de ganhar agora. Isso é que é custo de oportunidade. O melhor que você deixa de fazer quando faz outra coisa. E aqui está o segredo. Quando você entende o custo de oportunidade, você toma decisões muito melhores. Microeconomia. Como os mercados funcionam. Ok, você entendeu que existe a escassez e que isso força a gente a fazer escolhas. Mas e quando milhões de pessoas fazem escolhas ao mesmo tempo? Aí é quando surgem os mercados. E os mercados têm uma mecânica que é hipnotizante: a oferta e a demanda explicadas. Imagina que você está em uma feira livre no sábado de manhã. Há vendedores, que são a oferta, e compradores, que são a demanda. E entre eles, algo mágico acontece: o preço. Vamos explicar com 2 cenários. Cenário 1. É de manhã cedo. Chegou uma caixa de maçã e tem 100 pessoas na fila querendo comprar. O vendedor pensa: se eu baixar o preço, vendo tudo em 2 minutos, mas perco dinheiro. Já se eu subir o preço, vendo menos, mas ganho mais por unidade. O resultado? O preço sobe, muita demanda e pouca oferta. Cenário 2. Agora já é final do dia. Restam 50 caixas de maçã. Tem só 5 pessoas querendo comprar. O vendedor pensa: se eu não baixar o preço, vou ficar com essas maçãs encalhadas. Se eu baixo o preço, pelo menos vendo. O resultado? O preço cai, pouca demanda e muita oferta. Entre esses 2 extremos existe um ponto de equilíbrio. É onde a quantidade que as pessoas querem comprar é exatamente igual à quantidade que o vendedor quer vender. Ali, o preço é justo, ou o preço de mercado. Tá, mas por que você deveria se importar com isso? Porque essa mecânica de oferta e demanda não funciona só com maçãs, ela funciona com tudo. Imagina só: carros, muita gente querendo comprar, o preço sobe. Agora, o mercado está cheio de carros velhos sem vender, o preço cai. Imóveis, um bairro virando tendência, é igual uma demanda que sobe, e que é igual ao preço triplicando em 3 anos. E o seu salário? Profissão muito procurada, que é igual a uma baixa oferta. Ou seja, poucos profissionais qualificados naquela área, o salário fica mais alto. Ou profissão saturada, que é igual a uma oferta alta e o salário estagnado. E tem mais: quando há muita gente com muito dinheiro querendo comprar, mas pouco produto disponível, o que acontece? Exato,
os preços explodem. Isso se chama inflação de demanda. Você já notou que às vezes os preços sobem sem razão aparente? Que o dólar sobe quando o país entra em pânico e sai comprando dólar? Que passagens de avião ficam caras na sexta-feira e baratas na terça? Tudo isso é oferta e demanda. Mas o que as empresas fazem com isso? As empresas grandes estudam a demanda e a oferta, exatamente como um jovem estuda um mapa em um videogame. Elas perguntam: quanto as pessoas querem comprar a cada preço? Quanto custa produzir? Qual preço dá o lucro máximo? E se eu subir muito, perco clientes? E se descer, perco margem? E é por isso que você vê essas coisas: promoção na Black Friday, oferta estratégica, preço dinâmico no Uber, demanda em tempo real, preço de streaming mais caro no prime time, demanda mais alta, companhias aéreas cobrando pelo assento que você escolhe, receita em cada detalhe. Quando você entende oferta e demanda, você deixa de ser um consumidor burro e vira um consumidor esperto, porque você entende o porquê o preço é aquele e quando é realmente hora de comprar. Agora imagine isso tudo em escala de um país inteiro. Milhões de pessoas, milhões de produtos, trilhões de reais em transações. Como isso funciona junto? Bem, isso é macroeconomia e é muito mais interessante do que parece. Vamos aos 3 pilares da macroeconomia. Quando você olha para uma economia como um todo, há 3 números que todo mundo fala: PIB, inflação e desemprego. Se você entende esses 3, você entende 80% das notícias sobre economia. Começando pelo PIB. PIB é o Produto Interno Bruto. Em palavras mais simples, é o valor de tudo que um país produz em um ano. Carro, comida, roupa, serviço de encanador, aula particular, YouTube, tudo. Se o PIB cresce 3% ao ano, significa que o país está produzindo mais riqueza, mais empregos, mais grana circulando. Se o PIB fica estagnado ou cai, a economia não está indo bem. Agora, seguindo para a inflação. Inflação é quando os preços sobem, não apenas de um produto, mas de tudo. Você ia ao supermercado com R$ 100 e enchia um carrinho. Agora, com os mesmos R$ 100, você leva metade. Isso é inflação. Quando a inflação é alta, o seu salário vale menos. A sua poupança perde poder de compra. Dinheiro guardado em casa perde o valor. Você precisa gastar com coisas básicas e não sobra nada para investir. E por último, o desemprego. Desemprego é bem simples. É o percentual de pessoas que querem trabalhar, aqueles que estão procurando, mas não encontram. Quando o desemprego é alto, a economia não está gerando empregos. Pessoas sofrem, o consumo cai, a economia piora ainda mais. Uma economia saudável combina PIB crescendo, riqueza aumentando, inflação baixa e controlada, o poder de compra preservado, o desemprego baixo, oportunidade para todos. E antes da gente continuar, me diga se está gostando do vídeo. Se está, deixa o like e se inscreve no canal. Aproveita e envia essa aula para aquele seu amigo que ainda não entende muito bem de economia. Bom, continuando. Agora vem a pergunta: quem controla isso tudo? Tem 2 chefes que eu preciso te contar: o governo e o Banco Central. O governo, política fiscal. O governo é como um gerente de um lar. Ele arrecada dinheiro através dos impostos e gasta em coisas como saúde, educação, obras públicas, salários de servidores e etc. Quando o governo gasta mais do que arrecada, sabe o que acontece? Mais dinheiro circulando na economia. Consequentemente, mais pessoas comprando e menos desemprego. Contudo, isso tem um efeito colateral: mais inflação. Já quando o governo gasta menos do que arrecada, acontece o oposto: menos dinheiro circulando e menos consumo. Essa demanda menor derruba a inflação, porém aumenta o desemprego. É um jogo de equilibrista. O governo precisa crescer economicamente sem explodir a inflação. É sempre uma decisão entre 2 más opções. Seguindo, Banco Central. Política monetária. O Banco Central tem uma ferramenta poderosa para controlar a inflação: a taxa básica de juros. No Brasil, isso se chama Selic. Temos 2 cenários possíveis. Cenário 1, quando o Banco Central sobe os juros. O crédito fica caro. Você não quer pegar empréstimo caro. A empresa não quer expandir pagando juros altos. Então o consumo cai, a demanda cai. O resultado? A inflação cai. Mas como já vimos, o desemprego pode subir. Cenário 2, quando o Banco Central corta os juros. O crédito fica mais barato. Você quer comprar carro, casa, a empresa quer investir. O consumo sobe, a demanda sobe. Resultado?
A economia aquece, mas a inflação pode disparar. E aí está o drama. Toda vez que o Banco Central tem aquela reunião do Copom, que são as pessoas que decidem se a Selic vai subir ou descer. Se sobe, combate a inflação, mas pessoas perdem o emprego. Se desce, cria empregos, mas o preço dispara. Não tem saída fácil. Por isso a economia é tão complicada. Quando você vê na TV que o Banco Central subiu a Selic, isso é uma notícia que afeta você diretamente. Sabe por quê? Porque a prestação do carro fica mais cara, o financiamento imobiliário fica mais caro, o rendimento da sua caderneta de poupança sobe. A bolsa de valores pode cair, porque empresas ganham menos. Empresas podem demitir, porque o custo de expansão subiu. E o seu emprego pode estar em risco. Economia não é teoria. É a sua vida acontecendo em tempo real. E agora, antes de eu terminar, deixa eu te dar uma dica. Quer aprender a investir como profissionais? Então compre o meu livro, Investindo em Ações. Você vai aprender do zero como ser um investidor de sucesso de forma simples e prática. Acesse o QR Code ao lado ou o link na descrição. Pronto, nessa aula você já viu por que o dinheiro é escasso e isso força escolhas. Como os mercados funcionam como oferta e demanda. Como a economia inteira é movida pelo PIB, inflação e desemprego. Como o governo e o Banco Central tentam equilibrar esse caos. Agora vem a parte final. Como você usa tudo isso? Resumindo em 5 pontos. Número 1. Os recursos são finitos. Você precisa escolher tempo, dinheiro e oportunidades. Tudo é escasso. Quando você escolhe algo, você deixa de fazer o outro. Isso é custo de oportunidade. Comece a pensar em tudo nessas categorias. Número 2. Oferta e demanda definem preço. E preço é tudo. O preço de uma ação, o preço de um aluguel, o preço do seu trabalho. Entender oferta e demanda é entender o porquê o dólar sobe, por que o seu salário é o que é e por que aquele investimento vale ouro. Número 3. Inflação rouba o seu poder de compra. Se você guarda o dinheiro embaixo do colchão, enquanto a inflação é 8% ao ano, você está perdendo 8% do seu poder de compra. Então, ou você investe de forma a render acima da inflação, ou você está perdendo. Número 4. Juros são o preço do tempo. Quando você pega um empréstimo, você está pedindo dinheiro emprestado hoje com a promessa de devolver amanhã pagando juros. Quanto mais risco, mais juros. Quanto mais prazo, mais juros. Então, os juros altos são um sinal de risco ou de inflação alta. Número 5. Economia não é academia, é o seu bolso. Aplicar essas lições significa investir sabendo de oferta e demanda, poupar acima da inflação, ou pedir empréstimo quando os juros são baixos. Empreender onde há demanda, buscar profissões que têm demanda. É tudo estratégia de quem entende de economia. Vou contar uma história real minha. Quando eu era jovem, achava que economia era coisa de gente chata, ou daqueles professores que davam tédio. Mas depois que eu entendi e estudei sobre economia, eu percebi que é o jogo da vida inteira. Pessoas ricas entendem economia. Investidores entendem economia. Empreendedores de sucesso entendem economia, não porque estudam em Harvard, mas porque observam a realidade com esses óculos que acabei de te ensinar. Escassez, escolhas, incentivos, ofertas, demanda, inflação e juros. E quando você coloca esses óculos, você enxerga oportunidades onde os outros enxergam acaso. Você entende o porquê o mercado está aquecido ou em declínio. Você sente quando um bom negócio está chegando ao final ou começando. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixa aquele like. Obrigado por assistir. Um grande abraço.